seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que chegou aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Everardo e sou professora de matemática. E aqui no meu canal eu tenho um trabalho especial para os alunos que vão prestar prova para curso técnico, aquela prova que também é conhecida como vestibulinho. E no vídeo de hoje eu vou resolver uma dessas provas. No caso, a prova que foi aplicada no Instituto Federal da Bahia para o primeiro semestre do ano de 2019. Belezinha? Vamos começar? Enunciado na tela. Hoje eu tenho X anos e meu irmão Y anos. Há 15 anos, meu irmão tinha o dobro de minha idade. Então, a minha idade X em anos, sabendo que daqui a 5 anos nossas idades somarão 70 anos, volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Como que eu comecei? Primeiro, eu brinco assim, vamos dar nome aos bois, porque eu estou falando de X e Y no enunciado, mas X no caso, né? Só que aí eu vou colocar ainda outra letra, Y. Quem que é X e que é Y, né? X vai ser a minha idade, que ele fala assim, eu, e Y vai ser o quê? Do meu irmão. Então, hoje, essa idade é X para mim e Y para o meu irmão. Mas ele fala assim, olha, há 15 anos. Então, tipo, há 15 anos atrás, o que isso significa? Há 15 anos atrás, eu tinha X menos 15 e o meu irmão tinha Y menos 15 anos. Ok, então ele fala assim, há 15 anos atrás, a idade do meu irmão era o dobro da minha idade. Logo, como que a gente escreve isso? Y menos 15, então naquela época isso era igual a, o dobro é duas vezes o que eu tinha na época, X menos 15. Legal, então o que eu fiz aqui? Eu distribuí esse 2, 2 vezes X fica 2X, 2 vezes menos 15 vai dar menos 30, então a gente teria uma equação mais ou menos assim, y menos 15 igual a 2x menos 30. E aí eu só vou organizar as equações deixando as incógnitas juntas e os números que não estão em função de x e y juntos. Então, se eu passo para o segundo membro, o y vai ficar 2x menos y igual o menos 15 que está no primeiro membro, menos 30 vem para cá quanto? Mais 30. Então, menos 15 com mais 30 vai dar 15 positivo. E aí eu chego nessa equação, que 2x menos y é igual a quanto? É igual a 15. E aí a outra equação, ele diz assim, que daqui a 5 anos, a soma das idades minha e do meu irmão vai dar quanto? Vai dar 70. Então, nesse caso, olha só, x mais 5 é a minha idade daqui a 5 anos e y mais 5 é a idade do meu irmão daqui a 5 anos, e quando somar essas duas idades, o resultado vai ser 70. Então, eu vou colocar aqui x mais y, então as letras juntas, igual 5 mais 5 dá 10, passa subtraindo, 70 menos 10 vai dar 60. E a gente vai chegar em um sistema linear de duas equações com duas incógnitas. E agora a gente precisa escolher um método para resolver esse sistema. Você pode até tentar pensar e resolver de cabeça esse sistema. Qual é o número que vezes 2 menos outro número dá 15 e que esse mesmo número mais aquele outro número que a gente subtraiu vai dar 60. Um pouco complicado, eu prefiro usar um outro método que poderia ser o da adição ou o da substituição. Nesse caso, o sistema está prontinho para a gente usar o método da adição. Prontinho mesmo, porque a gente não vai precisar multiplicar nenhuma das equações, porque basta você somar as equações do jeitinho em que elas aparecem aqui, vai ficar 2x mais x, 3x, menos y mais y dá 0. Então, igual a 15 mais 60, que dá 75. Qual é o número que vezes 3 vai dar 75? É o 25. Por isso que a minha idade hoje é de 25 anos, que já daria a alternativa correta, a alternativa E. Mas se você quiser conferir, você substitui o valor de x por 25, resolve a equação, encontra que y é 35. Você poderia também substituir na primeira equação
equação e ver que ele dá certo para as duas equações e garantir que sim, realmente a minha idade hoje é de 25 anos, a alternativa é. Beleza? E daí, o que você achou da resolução desse exercício? Você teria conseguido fazer ele sozinho sem assistir essa resolução? Deixa nos comentários aqui embaixo. Enquanto isso, vamos para o próximo exercício enunciado na tela. Um grupo de 80 motoqueiros viaja por 60 dias e suas motos totalizaram um consumo de 10.000 litros. Se este mesmo grupo tivesse sido composto com 20 motoqueiros a menos, em quantos dias neste mesmo grupo suas motos totalizariam um consumo de 8.000 litros, supondo todas as motos com o mesmo rendimento de consumo? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Então, eu organizei as informações do enunciado. Ele falou sobre o número de motos, inicialmente com 80, e aí ele pergunta se houvessem 20 motos a menos, então 80 menos 20, aí eu reescrevi os 60. Aí, um consumo inicial de 10.000 litros de combustível e depois um outro consumo de 8.000 litros. Inicialmente, demora 60 dias para atingir esse consumo com essa quantidade de moto. Depois a gente quer descobrir qual é o número novo de dias. Então, inicialmente a gente pode pensar que é uma regra de 3 composta, mas eu vou transformar isso em uma regra de 3 simples. Olha só, eu vou tentar entender qual é o consumo por moto no primeiro caso. Então, olha só, inicialmente 80 motos consumiram 10.000 litros de combustível. Então, o que eu faço? 10.000 dividido por 80. E aqui vai dar 125 litros por moto, inicialmente. E no segundo caso, 8.000 litros com 60 motos. Então, 8.000 dividido por 60, eu simplifiquei um zero do numerador com um zero do denominador. A gente vai chegar em 8.000 sextos litros por moto. Nossa, Amanda, que estranho. Sim, né? A gente não fala fração de quantidade de combustível, mas é que se a gente fizer a divisão, vai dar uma dízima periódica. Vai dar aproximadamente 133,3333 litros por moto. Então, eu preferi trabalhar com a fração. Então, beleza. Agora eu vou relacionar o quê? O número de dias com a quantidade de combustível consumida por moto. Então, inicialmente, 60 dias consumiu 125 litros por moto. Agora, com esse novo consumo, que é um consumo maior, 133 litros por moto, aproximadamente, vai demorar quantos dias para ter esse consumo? Então, se eu aumento o consumo por moto, vai acontecer o quê? Vai demorar mais dias para atingir esse consumo. Então, vai aumentar o número de dias. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais e por isso a gente vai o quê? Multiplicar em cruz. Então, vai ficar x vezes 125 igual a 60 vezes essa fração. 60 vezes essa fração. E aí ficou bom ter deixado desse jeito, sem a dízima periódica, porque agora a gente pode simplificar esse 60 com o número 6. 60 dividido por 6 vai dar 10. E 10 vezes 800 é facinho, porque dá 8.000. E o 125 que está multiplicando, ele vai fazer o quê? Ele vai passar dividindo. E aí a gente vai fazer 8.000 dividido por 125, que vai dar o quê? 64 dias, o que para nós é a alternativa A. E aí, o que você achou dessa resolução do exercício? Transformando um exercício que inicialmente é de regra de 3 composta em um exercício de regra de 3 simples. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E enquanto isso, vamos para o próximo exercício enunciado na tela. Numa escola, o grupo A é composto por 6 pessoas e tem a média de idade de 13 anos. O grupo B tem a mesma soma de idade que o grupo A. Entram no grupo B 2 pessoas com idades de 14 e 18 anos. E então, a média de idade do grupo B passa a ser de 11 anos. Quantos integrantes tinha o grupo B antes da chegada dos 2 últimos integrantes? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. De ler o enunciado, você já entendeu do que ele está falando?
Esse exercício ele se trata de um exercício de média aritmética. Só que só a média aritmética, como a gente está acostumado, não vai responder. A gente vai precisar usar um pouquinho dos conhecimentos de álgebra. Então, olha só. Inicialmente, lá no grupo A de alunos, ele diz assim, numa escola, um grupo A é composto por 6 pessoas e a média de idade é de 13 anos. Então, a gente sabe qual é a idade de cada aluno? Não sabe. Então, quando a gente soma as idades, que eu ainda não sei qual é a soma das idades, mas eu sei que se eu dividir por 6, vai dar a média que é 13. A média, né, é essa soma dividido pela quantidade de elementos, a média aritmética. Então tá, escrevi isso. Aí depois ele fala assim, entram no grupo B 2 pessoas com idades de 14 e 18 anos. Então, a média de idade do grupo B passa a ser de 11 anos. Só que antes ele falou que o grupo B tinha a mesma soma de idade do grupo A. Então, ele tinha essa soma X anterior, entra um de 14, entra um de 18, e aí dividindo por esse novo número de alunos que a gente não sabe quanto que é, a média passa a ser 11. Então, o que eu faço? Primeiro, eu multiplico e cruzo as duas equações. E o que o enunciado quer saber? Ele quer saber quantos alunos tinha esse grupo B antes de entrar essas 2 pessoas. Então, se aqui, calculando a média, vai ser Y, então eu vou tirar 2 pessoas para descobrir antes de entrar esse de 14 e de 18 anos. Aqui, facinho de encontrar o X, é só fazer 6 vezes 13, que dá 78. E aqui, multiplicando Y vezes 11, dá 11Y, é igual a X mais 14 mais 18. No lugar do X, eu vou substituir por 78 e fazendo a soma desses 3 números vai dar 110. E aqui a gente vai fazer 110 dividido por 11, que dá 10, ou seja, o grupo B com essa chegada das 2 novas pessoas vai ter um total de 10 pessoas. Logo, antes eles tinham 8 pessoas, o que para nós é a alternativa A. E aí, você entendeu a resolução desse exercício? Espero que sim. Aí, antes da gente continuar a prova, eu vou colocar o enunciado na tela, pausa o vídeo, tenta resolver a próxima questão. Depois que você tentar resolver, você solta o play de novo e você confere se você acertou ou errou a questão. Belezinha? Enunciado na tela. Um ciclista percorre na primeira semana de treino a quilometragem descrita na tabela abaixo. Sendo assim, a média da distância percorrida por esse ciclista em quilômetros na primeira semana de treino foi igual a... Volta a tela aqui comigo e mais uma vez a gente vai fazer exercício de média. Então, tinha que observar a tabela, que na tabela ele descreveu a quantidade de quilômetros que ele andou em cada dia. Então, ele diz assim, olha, no domingo 22, na segunda 33, na terça 0. Eu posso colocar aqui mais 0 que não vai alterar a nossa conta, mas, enfim, continuei, 28, 35, 20 e 30 quilômetros de cada dia. E aí tem que dividir por quanto? Ah, Amanda, ali deu 0, 0 não muda, então dividido por 6? Não, dividido por 7, porque tem 7 dias na semana. Então, o que eu fiz aqui, ó? 22 com 33, 55, 20 com 30 com 28 vai dar 58 e 35 com 20 vai dar 55, para ir praticando o cálculo mental, ok? Aí 55 com 55 dá 110, 110 com 58 dá 168, dividido por 7 vai dar 24, que para nós é a alternativa A. Dúvidas? Espero que não, beleza? E vamos para o próximo exercício, enunciado na tela. A hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 4 mais raiz quadrada de 5 e 4 menos raiz quadrada de 5 centímetros é igual ao lado de um quadrado de área x centímetros ao quadrado. Determine o valor de x. Então, vamos lá, pessoal.
ele deu aí no enunciado informações a respeito dos catetos de um triângulo retângulo e disse que a hipotenusa é ao lado de um quadrado e ele quer saber a área desse quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a medida da hipotenusa. Então, eu substituí na fórmula do Teorema de Pitágoras o valor dos catetos, 4 mais raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado e 4 menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. E aqui, quando você está estudando fatoração, geralmente vai aparecer a mais b elevado ao quadrado ou x mais y elevado ao quadrado. E aí eu tenho até uma musiquinha para ajudar a resolver, a lembrar como que vai ficar a forma, né, desenvolvida desse trinômio que vai formar. Eu falo assim, ó, eu canto assim, quadradinho no canto, quadradinho no canto, no meio vezes 2, confere o sinal, Então, quadradinho no canto. Esse primeiro termo A vai ser elevado ao quadrado, então 4 ao quadrado é 16. E o segundo termo, que nas fórmulas geralmente a gente vê o B ou o Y, é o quem agora? É o raiz de 5. Então, vai ser raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, que vai simplificar e vai dar 5. Por isso que aqui ficou 5. Aí, no meio vezes 2, confere o sinal, Porque quando a gente desenvolve A mais B elevado ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes raiz de 5 vai ficar mais 8 raiz de 5. O confere o sinal é que aqui é mais, aqui também vai ser mais. A mesma coisa na subtração elevada ao quadrado. Quadradinho no canto, 4 ao quadrado é 16. Quadradinho no canto, então raiz de 5 elevado ao quadrado, a gente já viu que dá 5. No meio vezes 2, 2 vezes 4, 8. 8 vezes raiz de 5 vai dar 8 raiz de 5. Confere o sinal, então menos vai ficar menos. E aí a gente vai somar os termos semelhantes. 16 mais 16 dá 32, mais 5 com mais 5 vai dar quanto? Mais 10, tá aqui. E mais 8 raiz de 5 com menos 8 raiz de 5, somando vai dar 0. 32 mais 2 vai dar o quê? 42. E aqui vai ser hipotenusa elevada ao quadrado igual a 42. E a gente vai precisar encontrar o lado do quadrado. Então, imagine que tem um triângulo retângulo e que essa hipotenusa que está aqui, ela é lado de um quadrado. A hipotenusa vai ser x. Então, quem que é a área do quadrado? Vai ser x vezes x, porque esse lado do quadrado vai ser igual a esse. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Então, x vezes x é x ao quadrado. Ou seja, essa medida aqui já é a área do quadrado, tá? Então, o lado ao quadrado vai ser x elevado ao quadrado, que dá 42. Se não, você tira a raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de 42, x igual a raiz quadrada de 42, e aqui você vai pegar raiz quadrada de 42 e eleva ao quadrado. Belezinha? Axé, deu certo, beleza? 42 centímetros ao quadrado, que é a alternativa D. Vamos para o próximo exercício? Enunciado na tela. Pilatos foi numa banca de revista comprar pacotes de figurinhas para ver se completava seu álbum. Chegando em casa, ele abriu todos os pacotes, totalizando X figurinhas. Ele foi verificando as figurinhas e as que ele já tinha no álbum, ele iria descartar. O descarte das figurinhas foi feito em 2 etapas, sendo que na primeira foram descartadas 1/4 do total das figurinhas compradas, e no segundo descarte, 1/3 do que restou do total, após o primeiro descarte. Determine o percentual de figurinhas descartadas por Pilatos do total de figurinhas que ele comprou é igual a... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Então, inicialmente tem uma quantidade total de figurinhas, que eu não sei qual que é, e que eu vou chamar de X, tá? Aí, ele descarta, inicialmente, 1/4 do total. Então, vamos pensar aqui, se eu fizesse um desenho para representar essa quantidade de figurinhas.
essa quantidade, ela vai ser o quê? Dividida em 4 partes. E ele vai descartar o quê? 1/4. Logo, vai restar quantas partes do total? 3/4 do total. E aí ele diz assim depois, que ele vai descartar 1/3 do que restou. Então, 1/3 do que? De 3/4 do total. E aí, 1/3 a gente vai multiplicar pela fração 3/4. Então, simplifica por 3, embaixo e em cima vai ficar 1 vezes t, 1t, e 1 que simplificou e ficou aqui, vezes 4, 1/4. Então, resta o quê? No final, isso daí é a mesma coisa que 1/4 do inicial. Tirar 1/3 de 3/4 é a mesma coisa que tirar 1/4 do total, beleza? Ou seja, o que significa? Se você fizer, porque a alternativa está em porcentagem, não em fração. Se você pensar no número decimal correspondente a essa fração 1/4, é o número 25 centésimos. 1 inteiro menos 25 centésimos, ou 100% menos 25%, vai dar quanto? 75%. Isso daqui, que a gente viu? Viu que é a mesma coisa que 1/4 do total. De novo, vai tirar o quê? 25% do total. Então, tinha ali 75 centésimos, ou 75% do começo, e tira 25%, vai restar quanto? Vai restar 50%. Se começou com um total 100% e no final sobra 50%, significa que tiramos quanto? Que tiramos metade. Para sobrar metade, tem que ter tirado metade, o que para nós é a alternativa C. E aí, entendeu a resolução desse exercício? Deixa aqui nos comentários. E vamos para o próximo exercício enunciado na tela. Pamponê comprou um reservatório em formato de um cubo, a fim de armazenar uma determinada cota de água, necessária para um determinado serviço. Quando ele colocou a referida cota de água no reservatório, percebeu que apenas 40% do volume do reservatório foi preenchido. Sabendo que o volume do reservatório ocupado pela água da cota que Pamponê colocou corresponde a 1.280 milímetros cúbicos, então a diferença do volume do total do reservatório pelo volume ocupado pela cota em milímetros cúbicos será... Então, olha só, vamos pensar. Ele disse assim, que 1.280 milímetros cúbicos é a mesma coisa que 40% do reservatório. E aí a gente vai precisar descobrir o quê? Essa diferença, o que falta para chegar no 100%. Então, falta 60%. O que ele quer descobrir? Quanto que é 60% do volume desse reservatório? Então, eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir 40%, 1.280 milímetros cúbicos, 60% X. E aí, essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto maior a porcentagem, maior vai ser o volume em milímetros cúbicos. Então, por isso que a gente pode o quê? Multiplicar em cruz. E aí eu poderia montar, ia ficar 40 vezes x é igual a 60 vezes 1.280, apertadinho aqui no canto. Aí eu faço essa multiplicação e depois divido por 40. Mas olha só que legal esse outro jeito que você pode pensar para fazer a porcentagem. 40% não é a mesma coisa que 2 vezes 20%? E 60% não é a mesma coisa que 3 vezes 20%? Então, o que eu faço? Essa quantidade, se a gente descobrir quanto que é 20%, é facinho de chegar no 60%, percebe? É só fazer vezes 3. Então, com essa quantidade que é o 40%, se eu dividir ela na metade, dividir por 2, eu vou ter quanto? Eu vou ter o que é o 20%. 1.280, se eu dividir por 2, vai dar quanto? 640. Então, 640 é a mesma coisa que 20% desse reservatório. E aí, eu pego os 640 e faço vezes 3, vai dar 1.920 milímetros cúbicos, que é o que ele perguntou.
e que é a alternativa A. E aí é uma questão de gosto. Se você preferir, você pode fazer a regra de 3, como geralmente os alunos estão acostumados, ou você pode se colocar em uma nova posição de pensamento e uma nova estratégia para calcular a porcentagem. Espero que você tenha gostado dessa proposta, beleza? E vamos para o próximo exercício enunciado na tela. Ozzy e Bob tomaram medicamentos diuréticos e por isso vão para o banheiro de maneira sistemática. Ozzy vai ao banheiro de 30 em 30 minutos e Bob de 18 em 18 minutos. Assim, a primeira vez que eles se encontraram foi no horário de 12h45. Qual foi o horário que os dois se encontraram novamente no banheiro depois desse primeiro horário? Volta a tela aqui comigo e eu vou te contar que esse exercício é um exercício típico em vestibulinho. Eu já vi ele aparecendo várias vezes e nem todos os alunos se ligam que é um exercício de MMC. Olha só. Uma repetição acontece de 30 em 30 minutos e a outra de 18 em 18 minutos. O que se repete nesse caso é o ato de ir ao banheiro, mas poderia ser ônibus partindo da rodoviária. Um ônibus sai de 1 em 1 hora e o outro de 40 em 40 minutos. E aí é um ato que se repete. Ou uma pessoa vai em tal lugar de 3 em 3 dias e a outra pessoa vai de 7 em 7 dias. Depois de quantos dias elas irão se encontrar novamente? Percebeu a ideia? Então, e aí exercício que quando que eles vão se encontrar novamente, tipo, é a primeira vez que essa repetição vai acontecer de novo, significa mínimo, múltiplo comum, menor número que se repete nessas duas tabuadas. Então, o MMC de 30 e 18 é tranquilo da gente calcular. Por 2, o 15 dá 30, o 30 dá 15, o 18 dá 9. Por 3, o 15 dá 5, o 9 dá 3. De novo, por 3, o 3 fica 1, o 5 não dá para dividir, a gente copia. Por 5, o 5 dá 1 e o 1 copia. E aí a gente multiplica todos esses números. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 15 vai dar 90. Ou seja, a cada 90 minutos, essas duas pessoas vão se encontrar. Então, o que é 90 minutos? 90 minutos é a mesma coisa que 1 hora inteira, 60 minutos, mais 30 minutos, ou seja, 1h30. Se eles se encontraram a primeira vez 12h45, a próxima vez que eles vão se encontrar novamente vai ser 1h30 minutos depois. Somando o tempo, eu vou pensar, olha, meio-dia mais 1 hora completa já vai dar meio-dia, já vai dar 1h45 minutos da tarde. Tem essa alternativa ali, a gente já vai descartar, porque ainda falta o quê? Meia hora. Então, de 1h45 mais meia hora vai dar quanto? Vai dar 2 horas e 15 minutos, o que para nós é a alternativa E. Belezinha? E daí, o que você achou da resolução desse exercício? Me conta que eu quero saber. Vamos para o próximo exercício enunciado na tela. Marieta era fã tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino e colecionava fotos de grandes expoentes do futebol no cenário mundial. Por algum motivo, enjoou e quis mudar a sua admiração para outro esporte. Resolveu, então, presentear seus colegas da escola com suas figurinhas relacionadas ao futebol. Ela tem 125 fotos do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, 250 fotos da jogadora Marta de futebol e 300 fotos do jogador de futebol Messi. Marieta deseja dividi-las entre um maior número de grupos possível, contendo os 13 expoentes de jogadores que ela possui, de forma a conter o mesmo número de fotos em cada grupo, e ainda cada grupo deverá conter uma mesma quantidade de fotos de cada jogador. Determine o número de fotos do jogador Cristiano Ronaldo em cada grupo.
grupo. Então, vamos pensar, pessoal. Enquanto que o exercício anterior dessa prova era um exercício de MMC, esse exercício é um exercício de MDC, máximo divisor comum. Qual é o maior número que vai dividir ao mesmo tempo esses 3 números de figurinha que o enunciado falou? Então, no caso, tem 125 figurinhas do Cristiano Ronaldo, 250 figurinhas da Marta e 300 do Messi. Então, a gente vai encontrar o MDC desses 3 números. E qual é uma das maneiras, como é uma das maneiras de encontrar o MDC? Eu vou ver quais são os números que dividem ao mesmo tempo esses 3. Então, assim, batendo o olho de cara, olha, terminação em 5 e terminação em 0 é o 5 que divide. Então, vou dividir por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 250 dividido por 5 dá 50. E 300 dividido por 5 vai dar 60. E aí eu olho de novo. Terminação em 5 e em 0 dá para dividir por 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. 50 dividido por 5 vai dar 10. E 60 dividido por 5 vai dar 12. 5, 10 e 12. Será que existe algum número que divida esses 3 números ao mesmo tempo? Diferente do 1 e do menos 1? Não tem. Tem que dividir o 5 e o 10. Mas o 5, 10 e 12 não tem. Tem o que divide o 10 e o 12. Mas o 5, 10 e o 12 ao mesmo tempo não tem. Então, aqui a gente consegue já calcular o MDC, que vai ser 5 vezes 5, 25. Ou seja, ela vai conseguir fazer 25, vai distribuir para 25 pessoas diferentes, tá? Mas quantas figurinhas vai ter em para cada uma dessas pessoas do Cristiano Ronaldo? Eu vou pegar 125 e dividir por 25 grupos diferentes, que vai dar 5. Ou seja, vai ter 5 figurinhas do Cristiano Ronaldo em cada um desses saquinhos que ela montar para presentear as pessoas. O que para nós é a alternativa C. E assim a gente encerra a resolução dessa prova do Instituto Federal da Bahia para o primeiro semestre do ano de 2019. Eu espero que toda a resolução de todas as questões tenha te ensinado algo a mais nesse dia, nessa tarde, nessa noite que você assiste esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, de tudo que eu fiz, você deixa seu like, deixa um comentário e compartilha, principalmente compartilha com outros alunos que também estão estudando, se preparando para a prova de curso técnico e que precisam de uma ajudinha em matemática. Muito obrigada, pessoal. Tchau!